A gente vai cometer o crime de interromper o som, né? Mas veja bem, essa cena aqui é uma coisa que valeria horas falando sobre o som, né? Primeiro tem isso que você coloca, né? Como a música, enfim, ela abranda, ela acompanha e completa o ritmo da imagem. Mas há uma questão mais do que isso, que é o seguinte: primeiro, é uma música clássica que tem séculos, né? E que era usada justamente para a dança da aristocracia. Ela era isso, né? E ela, nesse filme, ela entra e ela passa a adquirir uma outra função. Você pode ver que essa imagem que a gente viu aqui, ela vai introduzindo aquelas imagens, ela cria uma coisa que é ao mesmo tempo um negócio assim, até meio estratosférico, meio esotérico, né? Muito espiritual, digamos assim, né? E ao mesmo tempo ela cria um balé celeste, né? Você tem à sua disposição o movimento de câmera, você tem à sua disposição os movimentos de grua para subir e descer, a câmera na mão, os fades, o corte direto. Você tem um monte de possibilidades. Como você tem também no som. Você tem o som direto, você tem o som dublado, você tem o ruído ambiente, você tem os ruídos que você acrescenta depois para criar, por exemplo, uma sensação qualquer. Você tem a música que pode ser usada de várias formas, a música tema do filme, ou o filme que não tem canção nenhuma e tem uma trilha maravilhosa, e por aí você vai, tem tudo isso à sua disposição. A questão toda é isso que você colocou. Quer dizer, cada diretor vai ter o seu estilo, a sua forma determinada de usar. E isso também tem a ver com o gênero de filme. Por exemplo, se você tem um filme musical, é óbvio que o que vai acontecer é que a música comanda e os atores vão dançar conforme a música, né? Literalmente, né? Ou então você vai ter determinados momentos em que a cena é filmada de propósito, entende? Em função de uma música tema que vai, no caso, embalar o espectador num sentimento qualquer. Isso é uma outra questão. E com relação aos ruídos, acontece a mesma coisa. Se você tem um filme documentário, por exemplo, o som direto é uma coisa mais do que óbvia. Você fala nos Irmãos Dardenne, que é um outro caso, né? Mas trabalham com o som direto, né? Você tem um caso oposto, que era o Fellini, por exemplo, né? O Fellini dublava tudo que ele fazia, porque ele simplesmente ficava sentado do lado do ator, o ator beijando a moça e ele dizendo: levanta mais um pouquinho a mão, olha mais para baixo, faz não sei mais o quê e tal. Quer dizer, o coitado do cara estava beijando a mulher ali, eu já não sei mais nem que sensação ele tinha, porque com aquele cara buzinando no ouvido dele, né? E assim por diante. Quer dizer, cada filme tem a sua maneira de usar a linguagem, né? E o que eu acho interessante é que, de qualquer forma, mesmo quando você trabalha o som depois na edição, você faz uma inclusão do som, ou uma inclusão de imagens em função do som. Por exemplo, as pessoas não percebem, óbvio, né? Mas muitas vezes nós cortamos uma imagem quando a gente está filmando em função do som. Numa entrevista, perguntaram para o Bertolucci sobre diretores importantes na vida dele. Ele fala num diretor americano chamado Billy Wilder, e ele disse que uma vez ele foi ver uma filmagem do Billy Wilder e almoçando com ele, ou lanchando com ele durante a filmagem, perguntou para o Billy Wilder: por que seus filmes têm o frescor que esses filmes têm? Porque são filmes muito vivos, não são coisas muito controladas, etc. E o Billy Wilder olhou para ele e disse assim: para mim, uma regra do cinema é a seguinte: deixe sempre a porta do set de filmagem aberto, porque a vida pode entrar por ali. Eu achei esse troço interessante, e na hora de fazer o trabalho de preparar as cenas, né, a gente ficou aberto ao trabalho que os atores estavam fazendo. Nós fazíamos a preparação dos atores nos próprios locais. Então os atores que trabalhavam no circo foram trabalhar no circo, de verdade. Os atores que trabalhavam no posto de gasolina foram trabalhar no posto de gasolina e assim por diante. E um dia aconteceu uma coisa incrível, porque eu tinha a história com um final determinado, né? E dois atores, no caso Luiz Carlos Vasconcelos e a Nara, que é uma atriz de Brasília, que fazia o papel dos atores dos personagens do circo,
Eles fizeram um diálogo entre eles no laboratório deles. Eles estavam trabalhando no circo. Faz tempo que você não toca. Lembra dessa? Essa música, que é ouvida também pela moça por quem o personagem do Luiz Carlos Vasconcelos é apaixonado, ela foi usada no final, quando o personagem do Luiz Carlos desaparece, ninguém sabe onde ele está, e na hora dele voltar, a primeira coisa que ele faz é justamente no lugar onde ele está escondido e ninguém sabia que ele estava lá, ou pelo menos a personagem principal não sabia, ele se esconde, porque tem um problema de se revelar no filme, e ele começa a tocar a música. Então ela, quando ela sai do posto de gasolina onde ela trabalha, ela de repente ouve aquela música. Então ela imediatamente dá uma emoção nela, que só existe uma possibilidade dessa música. Esse cara está aqui. Mas tem um filme para mim que foi marcante do ponto de vista do som, né? Que é um filme chamado Um Condenado à Morte Escapou, que é um filme de um diretor francês chamado Robert Bresson. E esse Robert Bresson é um cara muito doido, porque ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: se você quer realmente fazer um filme que pretenda ser um filme criativo, comece com o silêncio e com o branco. Ou seja, se você quer realmente fazer um filme, não venha com nenhum conceito antecipado do que seja o cinema e do que seja a música ou o som que você quer. Comece do branco do silêncio, com o branco e com o silêncio. Ou seja, escute aquela realidade e deixa que ela preencha o teu filme. E ele faz um filme que, antes de mais nada, é uma gozação com o público. Porque o filme é a história de um cara que fica anos e anos preso numa solitária, numa cadeia. E esse cara resolve que vai escapar. E o título do filme é Um Condenado à Morte Escapou. Ou seja, quando você entra no cinema, você já sabe que o cara vai escapar. Então acabou esse suspense. Então ele compõe esse filme, inclusive com a trilha sonora fazendo parte disso. Esse camarada fica naquela solitária e ele trabalha incrivelmente o silêncio. Mas ele valoriza tanto o silêncio no filme, como acontece vamos dizer, com o ambiente de alguém preso na solitária, entendeu? Sozinho naquela cadeiazinha, naquela celinha pequena, que ali qualquer coisa que aconteça é importante e é novidade. Então ele começa a orquestrar isso. E ele faz uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: somente na última cena do filme é que você vai perceber que ele não usou a música. Il était là, tout proche, à 1 mètre de moi. Il faisait demi-tour.